Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês e imagino que esse tema desperte até a ira de muitas pessoas, né? A ditadura militar que é retratada em muitos filmes, né, como sendo algo terrível, enfim. E eu aqui digo que graças a Deus pela ditadura. Pois é, eu creio que por meio da ditadura militar, Deus trouxe livramento ao Brasil, que, por exemplo, livramento ele não concedeu a Cuba. E por que eu digo isso? Porque a ditadura, digamos assim, é um mal muito menos gravoso, muito inferior ao comunismo. E a ditadura militar foi um meio necessário, que eu creio que na época era o único meio necessário, para nos livrar do comunismo. E tem gente que pode afirmar, mas a gente não viraria uma Coreia do Norte, ou não viraria uma Cuba, enfim. Mas naquela altura, pelo que era composto a política brasileira, né? Por exemplo, a Dilma Rousseff, que chegou a cometer atentados terroristas, né? Assaltaram bancos, carro forte, sequestraram embaixadores, promoveram violência, né? Para você ver o nível de fanatismo dessas pessoas. Pessoas com esse nível de fanatismo, uma vez que eles adquirissem o poder, e não era só essa turma, existia pessoas que tinham realmente profunda ligação com o comunismo, com a União Soviética, naquela altura, né, que era a União Soviética ainda, e promoveriam isso, como promoveram, por exemplo, em Cuba. Então, Deus trouxe o livramento para a nação brasileira. E qual é o grande mal do comunismo que seria muito pior, por exemplo, do que a ditadura? Bom, um principal mal que eu vejo é que não haveria liberdade religiosa. Então, hoje, pela graça de Deus, a palavra de Deus chegou até mim. E se por acaso não tivesse a ditadura, teríamos o comunismo e, consequentemente, eu não teria acesso à palavra de Deus que eu tenho hoje. Como muitos brasileiros que foram salvos nesse período por meio da pregação do Evangelho, eles não seriam salvos se tivesse tido comunismo no Brasil. Então, é isso que acontece quando um país se torna comunista, ou seja, a liberdade religiosa deixa de existir. Então, a pregação do Evangelho, ela não teria liberdade no país que teve, né, nesse período. Então, com certeza, graças a Deus pela ditadura militar. E, e que é um mal muito menor do que o comunismo, que mata milhões de pessoas, que não tem liberdade para nada. Na ditadura militar, havia liberdade. Poderia não ter tanta liberdade para alguns aspectos culturais, né, contra o regime, mas de um modo geral havia liberdade econômica, havia liberdade de expressão, havia liberdade religiosa. Mas no comunismo não existe nada disso. E também na época da ditadura tinha um controle da violência muito maior. Mas então eu vejo como um livramento de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse, né? Utilizando sem dúvida os Estados Unidos da América para livrar o Brasil do eixo do mal, ou seja, de algo muito, muito pior do que a ditadura militar. Então, e a gente vê a cultura brasileira só exaltando isso. Por quê? Porque eles não são cristãos, quer dizer, a maior parte das pessoas que estão na cultura brasileira não são pessoas, vamos dizer assim, morais e cristãs. E não tem esse discernimento. Se não tem esse discernimento mesmo dentro da igreja, imagina as pessoas terem esse discernimento a nível cultural apenas, assim, artistas e tudo mais. Então é muito importante vocês saberem como é que Deus age também na história. E, e não sair como Maria vai com as outras ou como papagaio repetindo certas coisas que, na verdade,
foi o próprio livramento de Deus. Você tem dúvida, você que é cristão, temente a Deus, você tem dúvida que a ditadura que teve no Brasil, que não foi exatamente bem uma ditadura, né? Se comparado às ditaduras comunistas, que são muito piores. Então, se você tem dúvida que esse foi um livramento de Deus, porque se você for para Cuba hoje, e principalmente há muitos anos atrás, não havia liberdade religiosa, não havia possibilidade de se pregar o evangelho. Uma igreja evangélica não podia ser instalada em Cuba. Por dentro da cortina de ferro, né? Na União Soviética, quem portasse uma Bíblia era preso. E ainda hoje isso acontece na Coreia do Norte, também em Cuba, na China. Na China tem igrejas cristãs estatais, quer dizer, o governo é quem controla essas igrejas, não há liberdade. Se não há liberdade, você só pode falar o que o Estado permite que você fale. Então você não pode pregar o evangelho com toda a autoridade. Então, muitos trabalhos evangelísticos que resgataram muitas almas no Brasil não teriam existido se tivesse tido o comunismo no Brasil. Então, nós devemos agradecer a Deus pelo livramento que Ele nos deu, que não foi dado a outros povos, como, por exemplo, Cuba, Coreia do Norte. Há quantos e quantos anos Coreia do Norte, por exemplo, hoje, por conta do comunismo, não tem acesso à Bíblia? É bem provável que essa geração mais recente não saiba nem nada sobre Jesus, porque eles ficam totalmente restritos naquele mundo, não têm acesso e não têm liberdade para escutar nada a não ser a voz do ditador deles. Então você imagina o Brasil sobre esse regime sendo dominado, né, pela esquerda, pelo comunismo, onde não há liberdade religiosa. É claro que eles não falam isso, né, nos programas hoje deles, eles não dizem isso abertamente. Mas no fundo, esse é o caminho deles. Não tem outro caminho para eles, porque o caminho da liberdade religiosa, ele afronta diretamente esses regimes. A pessoa que lê a Bíblia, crê em um Deus só, né, e se entrega a Deus, e não se entrega ao regime, não adora o regime, essa pessoa, ele é visto com um ar de rebelião pelas autoridades comunistas. É por isso que eles não permitem a liberdade religiosa. Então, eu queria deixar esse conhecimento para vocês, né? Para que vocês percebessem como é que Deus agiu, como é que Deus age, e um pouco de conhecimento de história para vocês. Então, o movimento comunista é algo diabólico. É por isso que jamais eu vou votar no Lula, jamais eu vou votar tendo esse conhecimento hoje, jamais eu vou votar na esquerda, porque eu sei a quem eles estão ligados. Então, quando eu voto no Bolsonaro, não estou dizendo que o Bolsonaro é um santo, até mesmo que ele seja um cristão verdadeiro. Não creio que o Bolsonaro seja uma pessoa realmente convertida, embora as ideias, né, da direita, sem dúvida, né, elas são muito mais bíblicas do que a da esquerda. A da esquerda persegue o movimento cristão, persegue. E é disso que a ditadura militar nos livrou. Então, graças a Deus pela ditadura militar. Deus abençoe a todos.